Hoje, quinta-feira, 16 de maio de 2019, esta é mais uma edição do Bastidores do Poder. Você que acompanha também pela internet, pode mandar uma mensagem pra gente aqui. O endereço no Facebook é facebook.com/bandcampinas. O WhatsApp para você encaminhar a sua mensagem é o 991969255. Está bonitinho aí na sua tela. Rose Guglielminetti, boa tarde. Boa tarde, Walter Sena. Boa tarde a todos. Tudo tranquilo, Rose? Tudo muito tranquilo pro meu lado, não sei pro seu. Tá também. Tá também? Tá também. Então tá bom. Então vamos lá. Tocar o barco. Nós temos naturalmente, repercussões lá do presidente Jair Bolsonaro no estado do Texas, nos Estados Unidos, mais precisamente na cidade de Dallas. Ele estava ontem lá e repercutiu, Ele acabou culpando os governos anteriores pelo corte na área da educação e criticou também os movimentos populares que acabaram, os estudantes, professores, cientistas, que fizeram uma manifestação gigantesca em várias cidades brasileiras no dia de ontem. Os enviados especiais aos Estados Unidos, Sônia Blota e Marcelo Clayton, trazem os detalhes. Com bandeiras e cartazes, apoiadores de Jair Bolsonaro vieram recepcionar o presidente brasileiro na porta do hotel. Logo depois da entrada da comitiva, Bolsonaro saiu para cumprimentar o grupo e chegou a colocar um chapéu de cowboy típico do Texas. Em uma rápida coletiva para a imprensa, ele prometeu estreitar os laços entre os dois países. Perguntado sobre as manifestações pró-educação que acontecem pelo Brasil, Bolsonaro disse que quando não há dinheiro é preciso contingenciar e negou haver corte de verbas. O presidente também fez críticas aos manifestantes. A maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Mais tarde, durante o almoço, em entrevista à Band, Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto e disse que quer priorizar o ensino básico. Foi crítica dura, realista. Pega a prova do PISA, eu tenho nos últimos anos, estamos lá embaixo, em 65 países, estamos do 60º para baixo. E essas posições vêm caindo ano após ano. Agora, essas questões vão ser resolvidas de uma hora para outra. O gasto é enorme com as universidades, queremos, na medida do possível, de acordo com a lei nos garantir, gastar mais com o ensino básico. É isso que nós queremos. Enquanto as questões da educação são discutidas, a reforma da Previdência continua sendo essencial para os planos do governo. Nós não temos chance de dar certo se os nossos parlamentares não tiverem uma nuvem patriótica na cabeça e sentirem que não é o presidente Jair Bolsonaro, não é para alguma personalidade, é para o Brasil. A única saída é aprovar a Previdência com o que o ministro Paulo Guedes está pedindo para a gente sair de onde está para dar um salto de qualidade. Vamos dar. No fim da tarde, Bolsonaro se reuniu com o ex-presidente americano George W. Bush, postou uma foto do encontro e afirmou que a conversa foi saudável e produtiva. O político texano é republicano e afinado com os ideais do governo brasileiro, embora seja opositor do atual presidente Donald Trump. A gente acompanhou ontem aqui, fez alguns comentários durante os protestos, que a nossa reportagem estava acompanhando em Campinas, nas cidades da região e também em outras cidades brasileiras. E o que acontece? A gente repete o que aconteceu aqui, que a comunicação do governo é a pior coisa que existe. E quando eu falo a comunicação do governo, eu não estou falando do porta-voz, não, que é um cara até simpático, tem conhecimento da área, ele está ali fazendo um trabalho dele. É da comunicação, das atitudes, dos atos tomados pelos ministros, pelo Estado e pelo próprio Bolsonaro. O que aconteceu ali? Corte de verba por contingenciamento de recursos é absolutamente normal em tempos de crise. Aconteceu nos governos passados e nem por isso precisou mobilizar-se ali milhares de pessoas para ir para a rua. O problema é que, em vez de anunciar desta forma, o secretário da Educação foi lá falar em questões que sinalizam para atitudes ideológicas, como a universidade que faz balbúrdia, ele criticou cursos da área de humanas, como sociologia, filosofia, e sinalizava que havia lá uma caça às bruxas ou um corte de verbas seguindo essa linha ideológica. E é claro que deu munição tanto para a oposição quanto para pessoas que
de alguma maneira, gostariam de fazer protesto contra o governo, além de irritar professores, cientistas e a própria comunidade acadêmica de base, os alunos. Ou seja, a comunicação atabalhoada e complicada, cheia de ruídos, acaba trazendo esse problema. Custava o ministro apresentar uma coletiva séria, simples, explicar os números e falar, ó, a gente vai precisar cortar tantos por cento, porque não temos outra saída, não tem recursos. Ah, mas como é que vai ser esse corte? Bom, vamos cortar todo mundo. Vamos passar o facão, todo mundo vai ter que dar um pouco de sacrifício. Isso já foi feito no governo de fulano, Beltrano e Cicrano. Ótimo, estava explicado. Agora vai ficar falando coisas que depois tem que explicar, justificar ou negar e complica a vida mesmo. Não sei quando é que esse governo vai aprender a se comunicar, não pela imprensa ou com a imprensa, mas com a população brasileira, Rosa. Pois concordo com você. O erro do governo foi ter politizado os cortes, né? Só que eu não acho, Sena, que eles vão mudar, não. Por exemplo, ontem a frase do Bolsonaro que os estudantes eram uns idiotas e massa de manobra, né, de um pequeno grupo das universidades federais, ele não mudou nenhuma vírgula hoje. Hoje ele deu novas declarações para a imprensa, ele voltou a desqualificar as manifestações contra os cortes na educação e disseram que o que ele viu foi faixa Lula livre, mais nada. E que, para ele, foi só uma passeata pedindo a volta do Lula livre. E disse que cortou só um percentual e que quer falar que a frase dele, quer falar que está tendo pesquisa no Brasil em algumas poucas universidades. Não é verdade. As universidades têm feito muitas pesquisas e ele disse que entre as 250 melhores universidades do mundo, não tem nenhuma brasileira. Eu sei que tem muitos rankings em que a gente tem USP, a gente tem Unicamp, a gente tem outras universidades brasileiras bem pontuadas. Então, Sena, essa história da comunicação, de como ele vai se comunicar com o povo brasileiro, como ele vai respeitar as instâncias, porque, assim, todos os governos cortaram despesa. E eram necessárias cortes de despesa em razão da falta de dinheiro. Mas é o que você falou, fale de forma técnica e faça o corte de forma técnica, não punindo por questões ideológicas. E quando ele politiza isso, ele traz problema. E hoje ele voltou a desqualificar. Lembrando que ali até tinha umas faixas, mas um movimento que se viu ali ontem nas ruas e que levou muita gente para fazer o protesto era basicamente de estudantes, professores, e eu nem acho, Sena, que todos os professores, por exemplo, nós entrevistamos, o Tiago Prudente entrevistou alguns professores, nem todos eram Lula livre. Muitos professores estavam ali para poder protestar contra os cortes e para poder defender a ciência brasileira. Pois é. Da mesma forma que o Bolsonaro, quando ideologiza, não sei nem se existe essa palavra, uma atitude que é o corte de verbas, ou o ministro da Educação fala que vai, olha isso, aquilo, não sei o quê, da mesma forma que isso compromete depois a decisão, um protesto que predominantemente usa bandeiras vermelhas e algumas faixas de Lula livre, nesse ponto atrapalha um pouco também. Não havia necessidade nenhuma dos estudantes fazerem isso, porque eles dão também munição do outro lado para falar que o negócio é só político. Então está faltando inteligência, talvez, dos dois lados. Ora, o mais difícil é mobilizar a massa. Quando você consegue mobilizar em torno de um tema, de uma pauta e mandar para a rua, aí, quer dizer, esse pessoal que está aparecendo agora com cartaz de educação, ótimo, perfeito. Agora, Lula livre, numa hora dessa, nessa altura do campeonato, é claro que não ajuda nada. E dá a munição para... Olha essa imagem aí, ó. Quer dizer, as pessoas também têm que parar de achar que continua a campanha eleitoral. Né? Agora é preto no branco, agora é atitude. Né? Agora é atitude. Se toma uma atitude errada, o pessoal protesta. Se toma uma atitude certa, vamos torcer para que dê certo e por aí afora. Então, é um problema, viu?